Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que eu dei a sugestão, se eu não me engano ontem, para que as pessoas coloquem o nome daquelas criaturas que sabem que estão doentes, que estão necessitadas. É o nosso pedido ao plano espiritual. Muitas vezes precisamos verbalizar o nome daquela pessoa, né? Então, se vocês quiserem, podem usar esse espaço dos comentários que tem abaixo do nosso vídeo e colocar o nome da pessoa, que certamente as equipes queridas vão recolher esse nome. Não precisa colocar nenhum dado pessoal, apenas o nome completo, tá bom? Então, para começarmos, vamos relaxando bem nos nossos lugares. Vamos fechando os nossos olhos, procurando nos ligarmos aos nossos mentores individuais. Vamos agradecendo a presença desses amigos aqui conosco. Saudamos as equipes de limpeza e defesa. Vamos permitindo que eles adentrem a nossa casa pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas, queimando, higienizando todos os ambientes e preparando a nossa casa para a leitura do Evangelho dessa tarde. Vamos nós também nos prepararmos. Andamos muito agitados com todas as coisas que andam acontecendo ultimamente, então vamos serenando mente e coração, respirando profundo e pausadamente. E dos planos superiores vamos vendo uma luz violeta bem brilhante adentrando o topo de nossa cabeça, harmonizando todos os nossos corpos sutis. Uma luz amarela bem forte como o sol do meio-dia adentra o centro de nossa testa, iluminando a nossa mente perispiritual, facilitando a nossa ligação com os nossos mentores e com Jesus. Uma luz azul bem clarinha, como o azul do céu, envolve o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, dulcificando a nossa fala, equilibrando as nossas emoções através da fala. Que possamos ter boas palavras, palavras de amor e de consolo. Uma luz rosa bem brilhante invade o nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos e nos capacitando ao amor incondicional. Uma luz verde, brilhante como o verde das matas, envolve o nosso estômago, envolve todos os nossos órgãos internos, harmonizando cada função. Uma luz laranja como o pôr do sol invade os nossos rins, equilibrando todo o nosso corpo material. E assim, já equilibrados, harmonizados, vamos saudando Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padroeiros do espaço. Sabe, Dr. Bezerra, estamos aqui novamente, pedindo que o Senhor possa levar as nossas melhores vibrações àquela pessoa que conhecemos. Ela está lá, num leito de dor. Ajuda, Dr. Bezerra, levando as nossas melhores vibrações até essa pessoa. Para você que também está aqui, nos assistindo, participando desse Evangelho, e que esteja necessitado, abra também o seu coração. E nós vamos pedindo a Dr. Bezerra que leve até você também essas vibrações amorosas e de saúde. E juntos, levamos a todos aqueles que necessitam nos 4 cantos do mundo as nossas melhores vibrações. Que Dr. Bezerra possa levar
seja no hospital, na casa das pessoas, nos asilos, nos abrigos, aonde houver um leito de dor. Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que essas vibrações possam chegar, amenizando mentes e corações. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, exemplo de humildade, que possamos, através dos exemplos de Francisco, compreender com muita humildade que existe uma força acima da nossa, que nos guia e nos dirige. Para aqueles que não sabem, Francisco de Assis foi um contemporâneo de Jesus. Esse espírito, naquela época, recebeu o convite de Jesus para seguir o grupo e ele só tinha 14 anos. Por isso que Jesus tinha um apreço especial por Francisco. Ele seguiu o mestre, aprendeu os seus ensinamentos, foi o mais jovem a se unir ao grupo e o mais idoso ao desencarnar. E nessa ocasião, já idoso, naquela época, ficou conhecido como João, o Evangelista. Muito tempo depois, no plano espiritual, João recebe a visita de Jesus, que pede que ele retorne à Terra em seu nome, porque nós, como humanidade, já tínhamos esquecido o fundo dos ensinamentos do Mestre, aquele amor incondicional. Ensinamentos simples e puros, a humildade, a caridade, o amor ao próximo. Essas coisas estavam esquecidas. E ele aceita esse pedido de Jesus e volta no século XII, em Assis, na Itália, e recebe o nome de Francisco. E a esse querido que tinha uma ligação tão intensa com a natureza, vivia em equilíbrio perfeito. Vamos mentalmente fechando os nossos olhos e nos transportando para aqueles campos da época de Francisco, onde ele gostava tanto de estar, aonde ele reabastecia as suas energias. Vamos tirando os nossos sapatos, sentindo a relva úmida embaixo dos nossos pés. Vamos caminhando e sentindo o vento em nossos cabelos, o calor do sol no nosso rosto. Sentimos os aromas dessa natureza, principalmente das flores. Escutamos o canto dos pássaros que ele tanto gostava. As borboletas coloridas, esse céu tão azul. E de repente corrimos alegremente, nos tornando crianças novamente, absorvendo toda essa energia, nos equilibrando também. E de repente vemos uma casinha branca lá embaixo. E como crianças curiosas que somos, vamos até lá. A porta está aberta. E como crianças curiosas que somos, olhamos no seu interior. E lá dentro
Ao lado de um fogão a lenha está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós e corremos ao seu encontro, nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dizemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, me envolve, Mãe, me envolve no teu manto de paz e de luz. Não permita que eu me sinta sozinho em mais nenhum momento de minha vida. E ela nos abraça, nos aconchega em seu colo, nos envolve em seu manto de paz e de luz. Nos sentimos aconchegados, amparados, amados. Envoltos nessa energia de Maria, ela nos leva até seu Filho amado Jesus. Vamos espiritualmente nos colocando ao lado do Mestre para agradecer pelo seu evangelho de amor e por todos aqueles que ele envia em seu nome para nos ajudar. Obrigada, Mestre, por essa tarefa. Obrigada, Mestre, por estarmos aqui nesse período de aprendizados intensos. E com Jesus vamos ao Pai Criador, agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos e que somos. E pedimos licença para iniciarmos a tarefa dessa tarde. Com o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos antes de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Me perdoem a emoção, mas a ligação com Maria de Nazaré é muito intensa. Maria ocupa um espaço muito especial no meu coração. Mas vamos lá falar da lição de hoje. Foi tirada, como sempre eu faço, de forma aleatória, a lição para a nossa leitura e aprendizado. E hoje caiu o capítulo 4. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Então vamos lá. Antes de começarmos, o que é unicidade de existência? Unicidade é uma única vez, é uma única existência. Quer dizer, existem pessoas que acreditam que a pessoa nasce, vive, desencarna, morre e acabou. Ela não volta nunca mais. Ela deve ficar em cima de uma nuvem, lá em cima, olhando para nós. Tirando a brincadeira de lado, isso é uma questão muito séria.
Porque se nós acreditássemos desse jeito, não conseguiríamos entender um Deus justo e bom. Por quê, Denise? Porque se a gente nascesse uma única vez, como é que nós íamos explicar que determinada criança nasceu com uma doença incurável e a outra nasceu saudável? Por que um nasceu numa família rica, onde tem bens materiais, e o outro nasceu na periferia, numa casa de tábuas? Que Deus é esse que só privilegia um lado e o outro não? Será que a gente consegue entender um Deus bom se ele só beneficia alguns e a outros não? Então, vamos ler a lição de hoje. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Por quê? Porque se você só nasce uma vez, você teve contato com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos ou com aquela família e não vai encontrar com eles nunca mais na Terra. Então, não tem o que fortalecer de laços. Concordam comigo? Ou você gostava muito e continuou gostando, e aí detestou e não teve mais chance de se reaproximar dessas pessoas. Vamos lembrar que Jesus avisou que nós tínhamos por obrigação fazer um amigo, a amizade. Lembra dos afetos e desafetos? Então, que nós tínhamos que acabar com os desafetos enquanto estávamos com ele na caminhada. E que caminhada não seria essa mais correta, mais rápida que Deus coloca na nossa vida do que a família? Os espíritos formam no espaço, quer dizer, no plano espiritual, grupos ou famílias. Bom, é normal que isso aconteça. Nós mesmos, quando a gente, por exemplo, estamos numa festa. Se você parar para pensar e reparar, aos poucos, depois que todo mundo já chegou na festa, os grupos começam a se formar. Então as pessoas começam a estar juntas pela amizade, pela afinidade, pelo papo, pela conversa. Mas normalmente é pela afinidade, porque gosta mais de estar com aquelas pessoas. É natural que isso aconteça. Assim como numa festa, também quando a gente está no plano espiritual, isso também acontece. Unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações, quer dizer, quando a gente gosta das mesmas coisas. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, quer dizer, por um pequeno espaço de tempo. Porque, uma vez retornado à erraticidade, quer dizer, uma vez que você retorna ao plano espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Às vezes, aquela pessoa que é muito nosso amigo no plano espiritual, ele volta e continua sendo um grande amigo, necessariamente não está na nossa família. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Quer dizer que muitos que hoje nós chamamos de mentores são amigos queridos que nós já tivemos em outros tempos. Nós voltamos, eles estão lá no plano espiritual e muitas vezes torcendo e vibrando por nós para que a gente acerte. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição.
Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe a sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na Terra, apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. Quer dizer, a afeição que já é conquistada. Mesmo aqueles que hoje não comungam da nossa simpatia, da nossa pessoa, um dia eles vão gostar de nós. Deus vai nos dar essas oportunidades de encontrarmos com essas pessoas novamente, para que a gente possa se amar fraternalmente. Essa é a lei. As afeições carnais acabam-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos. Isso acontecia muito no século passado, quando as famílias elas combinavam casamentos. Muitos reis e muitas rainhas casaram não porque tinham afeições pelos seus cônjuges, mas eram obrigados por questões de Estado. Muitas famílias faziam isso para manter as suas fortunas, e durante muito tempo isso aconteceu, e isso levou a muitas tristezas, né? Antigamente, a gente hoje conhece como depressão, antigamente não se tinha essa terminologia, mas muitas mulheres sofriam de... como é que é o nome? Não era depressão que se usava, melancolia. Muitas mulheres sofriam de melancolia, mas por quê? Por causa dessas coisas. As pessoas não tinham livre-arbítrio para escolher aquele par que ia dividir a vida ao longo do tempo. Então, quando essas pessoas desencarnaram, não tinham mais por que estarem com aqueles maridos ou com aquelas esposas das quais eles não gostavam. Então, na hora que passa para o plano espiritual, eles não vão fazer parte desse grupo de amigos que se reúnem alegres porque estão juntos. Tanto que ele diz aqui, as afeições carnais acabam-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A afeição e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com o dos parentes, que ela não pertence àquela família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se passa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas de uns para outros e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta,
provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem, 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objeto de sua afeição e lhe estiveram ligados na terra por diversas formas, e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Nessa doutrina, antirreencarnacionista quer dizer que são aquelas pessoas que não acreditam que a gente venha muitas vezes. Aliás, vamos abrir um parêntese aqui, porque assim, lembra no início quando eu falei que Deus permite e não privilegia uns e outros? Porque todos nós já fomos ricos e pobres, homens e mulheres. Já nascemos em palácios e em choupanas. Agora, o que fizemos da nossa vida nessa época para estarmos hoje, exatamente hoje, cumprindo a reencarnação que a gente precisa para aprender? Se estamos passando algum tipo de necessidade porque fomos nós que pedimos. Será que em outra encarnação não gastamos dinheiro demais? E não demos àqueles que precisavam? E por isso que agora a gente normalmente precisa passar pelas mesmas coisas para poder aprender. A gente costuma dizer que aprende-se pelo amor ou pela dor. Mas ainda estamos no segundo item. A gente ainda só está aprendendo, infelizmente, pela dor, né? E ele diz assim, que essas pessoas, ou essa doutrina que exclui necessariamente a pré-existência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. Concordam comigo? Então, se o corpo, o espírito, ele é criado junto com o corpo, não existe uma simpatia anterior, não é? O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reuniram de novo para estreitar ainda mais os laços de simpatia. Isso no tocante ao passado, quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o processo, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Mas, graças a Deus, que como a gente acredita num Deus justo e bom, e a gente vem muitas vezes para aprender nessa escola chamada
planeta Terra, e cada reencarnação é uma classe que a gente se matricula para esse aprendizado. Ele continua aqui. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados, amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo, quer dizer, depois da desencarnação. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção de todo universal, do todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há possibilidade de se reverem, conquanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, quer dizer, com a muitas existências, a gente vem várias vezes, que é a nossa doutrina, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira família. Obrigada por terem estado conosco até agora. Vamos novamente nos acalmando, sentando nos nossos lugares para fazermos as vibrações finais para o planeta Terra. Vamos fechando os nossos olhos. E assim nós vamos agradecendo a equipe querida que esteve conosco até agora. Vamos elevando os nossos pensamentos e vamos vibrando em favor do bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Nesse momento, as nossas vibrações vão saindo do nosso peito, como um farol de luz, como a luz do sol do meio-dia. Essa luz é dourada, bem intensa. Ela vai beneficiando toda a nossa casa, todas as pessoas que estão aqui conosco. Expandindo essa luminosidade, vamos vendo o nosso prédio, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vamos vendo o nosso país inteiramente banhado por essa luz dourada. Vamos pedindo a Ismael que canalize parte dessa luz para o coração dessas criaturas que hoje estão com o comando do país. Que esses governantes possam ter boas atitudes e resoluções para o povo sofrido, aumentando ainda mais a nossa vibração amorosa. Vamos vendo a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, polos norte e sul. Vamos vendo a Terra inteirinha envolvida nessa luz dourada e divina. Essa luz vai se transmutando num violeta, dourado e prata. O violeta é bactericida e antiviral. Vamos rogando a espiritualidade maior, a cura para nosso planeta, a
cura para a nossa humanidade. A cura de corpos, mentes e espíritos. Vamos vendo essa luz transmutando novamente. E vai um verde bem clarinho, cobrindo todo o planeta Terra. E essa luz vai ficando aí como um curativo até o nosso próximo encontro do Evangelho. E assim, agradecendo a todos por terem nos acompanhado, vamos encerrando o nosso encontro com o Pai Nosso, que foi ditado pelo Dr. Espanhol, que é um dos mentores da Casa do Consolador, que diz: Pai Celestial, que no céu da minha alma se encontra, louvo o teu nome, porque reconheço o teu amor e a tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajuda-me a ver a tua face luminosa e esplendorosa de amor na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas. Dai-me, ó Pai, o pão do corpo a cada dia, e que minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade, e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Amém. Obrigada mais uma vez. Amanhã estaremos no mesmo horário. Vocês vão me perdoar, mas ultimamente a nossa internet não está muito boa. Às vezes eu custo bastante tempo. Eu deixo o nosso encontro baixando no YouTube, mas ele não é rápido mesmo. A gente tem que trabalhar a paciência, não é verdade? Então nós estamos trabalhando agora a nossa paciência, porque os vídeos demoram bastante a estar liberados no canal. Mas não faz mal. Vocês entram, colocam o nome da pessoa que vocês querem vibrar nos nossos comentários, rolem a página até o final. E aí, lá embaixo, vocês conseguem colocar os comentários. Nossa página, ela é diferente das outras porque nós estamos começando agora. Temos poucos seguidores. Infelizmente, vamos dar a César o que é de César. E a plataforma do aplicativo, né, do YouTube, ele vai privilegiar aqueles canais que têm muitas visualizações. Então, fica fácil de comentar, fica fácil de baixar. Então, tudo está certo, né? Então, vamos começando devagarinho, tendo paciência. Essa postagem que eu estou fazendo aqui, provavelmente vocês só vão conseguir vê-la amanhã, mas não faz mal. Nós temos mais de 30 postagens. É só escolher uma delas e fazer o seu evangelho comigo. É a mesma coisa. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.